Matheus, seja bem-vindo aqui ao Grupo Cristal de Comunicação e vamos conversar então, falar um pouquinho sobre essa reeleição. Boa tarde. Boa tarde, Lima, boa tarde a todos os ouvintes, obrigado pela oportunidade. Eu sempre digo que é um prazer, uma alegria imensa poder falar, né, da nossa querida Guapiara, falar também da nossa região, né, do Sudoeste Paulista, que é uma região tão rica e ao mesmo tempo tão desvalorizada por aqueles que precisam defender a nossa região. Eu costumo sempre brigar lá no Palácio por isso, e eu tenho uma frase que eu disse enquanto o governador Dória ainda estava, né, que nós somos o pulmão do estado de São Paulo. Então, como pulmão do estado de São Paulo, a gente merece mais atenção, né, para que não aguardem a gente chegar numa UTI, né, precisando aí nas complicações respiratórias, para eles atenderem aí os nossos pedidos. Então, eu acho que a nossa região tem muito aí para oferecer para o estado de São Paulo. Maravilha. E agora vamos falar sobre a reeleição. Você já vai para mais 4 anos à frente de Guapiara. E como é que foi a campanha? Qual que foi o momento mais alegre que marcou a sua campanha? Olha, a campanha, a gente falava aqui nos bastidores, né? Todo município é pequeno e quanto menor é pior ainda, é uma guerra emocional, né? A gente sabe disso. É uma tensão emocional gigantesca, uma pressão psicológica gigantesca, mas a maior alegria é você poder estar junto com o povo. E pra gente que está indo para a reeleição, é a confirmação do seu trabalho ou não. Né? Então é um momento que você vai sentir o calor humano. Poxa vida, a gente vai fazer uma reunião em tal bairro, né? Vamos dar um exemplo aqui lá do bairro dos Pais. Você vai para lá numa reunião, você fica apreensivo. Será que o povo vai estar lá presente? Será que o povo vai abraçar, né, a nossa campanha? E a gente teve essa oportunidade de sentir o carinho da população. Foi uma campanha onde a população nos abraçou, nós não tivemos apoio político algum, né? Eu enfrentei sozinho os ex-políticos, podemos assim dizer, e foi uma campanha onde o povo escolheu, né, o seu lado, escolheu o Matheus Evaristo, e nós tivemos essa grande felicidade, essa grande alegria. Foi, sem sombra de dúvida, esse abraço que a gente sentiu de toda a população guapiarense. E o momento mais triste durante a campanha? Teve um momento que você ficou... O momento mais triste, infelizmente, hoje é as famosas fake news, né? Isso, você querendo ou não, você mostra naquele período de campanha uma certa força emocional e tal, mas nos momentos que você está sozinho, que você coloca a sua cabeça no travesseiro, com certeza é um dos momentos mais tristes, né? Todas essas fake news, elas atingem de certa forma o emocional, o psicológico. Então a gente chega num ponto, eu costumo dizer que como ex-atleta eu nunca precisei tomar medicamento algum, né? E hoje não. Hoje para dormir eu preciso de medicamento, para mim passar o dia bem eu preciso de medicamento, para controlar a pressão, para controlar a diabetes. Então são coisas que a gente adquire com essas coisas, né? Com esses ataques emocionais que você sofre. Mas infelizmente ainda pela evolução do ser humano, são coisas, eu acho que vai um bom tempo ainda pra gente se libertar disso. Para esfriar toda essa tensão eleitoral. Agora, você foi atleta, foi jogador de futebol. Sim. Inclusive o pessoal que está nos acompanhando, é bom saber dessa história. Você jogou futebol até quanto tempo? Eu saí de casa de 13 para 14 anos, né? Joguei no Atlético Sorocaba, fiquei um período no São Bento, fui para Toledo, no Paraná, fiquei em Curitiba, fiquei em Santos, São Vicente, lá no Jabaquara, em Santos. Eu rodei por várias cidades. Foi a maior experiência de vida que eu já tive. E na política você entrou jovem, né? O prefeito, quantos anos? Por acaso, né? Em 2016, 2015. Eu gosto de contar isso, até para os jovens, né? Que estão nos ouvindo, estão nos acompanhando aí pelas redes sociais. Em 2015 eu estava num momento muito bom profissionalmente falando, né? Eu sou advogado de formação e estava prestando consultoria jurídica para os municípios da região, fazia Iporanga, Campina do Monte Alegre, Apiaí, Ribeira, Itaoca, e eu comecei a ter problemas de saúde, né? Eu precisei fazer a retirada do meu rim direito, inclusive fiz aqui em Itapeva, com o Dr. Francisco. Posteriormente eu tive a perda do meu filho, né? Seria o terceiro filho que faleceu, né? Foi 2 para 3 dias, ele ficou entre nós, e foi um momento difícil, um ano difícil para nós. E o candidato até então nosso lá, né, do nosso grupo político, da qual a minha família sempre ajudava e tal, não pôde sair candidato no ano de 2016. E ele, sem candidato, eu me coloquei à disposição, mas por impulso. Não tinha estudado o assunto, não tinha planejado o assunto, apenas consultei a minha esposa, falei para ela da intenção, até ela brincou na época, né, falou, mas eles não vão querer você não é político, não é nada. Eu falei, não, mas a minha ideia
é fazer a campanha eu e você, casa em casa. A gente dá as mãos, sair de porta em porta, e foi o que a gente fez. Isso com quantos anos? Isso foi com 2016, eu tô com 39. Ajuda aí a fazer as contas. Eu fiz direito porque eu detesto matemática, tenho horror de matemática. Você tem quantos hoje? Eu tô com 39. É novo 39. ainda? Há 30 anos. 33 então. Anos. 32, 33 anos. Por aí. Bom, aí depois, na primeira... A primeira eu perdi com 263 votos de diferença. Pouco, né? Foi uma diferença pequena. Bonita, bacana. Né? Nós perdemos por poucos votos, poucas diferenças. E 2020 daí já era um nome conhecido. Aí você... Aí já a gente saiu vitorioso, né? Com uma diferença um pouco maior até. Mas aí a gente já se tornou conhecido no cenário político. Aí já não era o Matheus mais advogado, aí já era o Matheus político. Maravilha. Bom, e agora que você está reeleito, o que você pretende priorizar, dar aquela prioridade máxima para Guapiara crescer ainda mais, Matheus? Olha, Lima, eu sem sombra de dúvidas, eu falo para as pessoas, nós fizemos muita coisa material. Nós fizemos diversas reformas, fizemos o mercado do produtor, fizemos o hospital municipal, nós fizemos o calçamento de diversas ruas, conquista de maquinário, mas o meu compromisso moral com Guapiara e com a nossa região é manter a esperança dos nossos jovens. E é para isso que a gente vem lutando. Então a nossa ideia é focar, lógico, e dar continuidade numa saúde boa, né, numa educação de qualidade. A gente tem feito isso, dando cursos profissionalizantes para os nossos professores, ampliando a nossa rede, melhoramos o salário dos nossos funcionários da educação. Então, assim, manter esse arroz com feijão da gestão pública, né, que é fazer o dever de casa, mas sonhar alto. A gente pretende sonhar alto. Eu dei o transporte universitário gratuito. Hoje nós temos 2 ônibus que saem de Guapiara e vêm para cá, para Itapeva. Nós temos ônibus que vai para Itapetininga. Nós temos ônibus que vai para Capão Bonito, que o jovem antes pagava em torno de 350 a 400 reais mensais. Então você imagine para um jovem que sonha em fazer uma universidade, né, que ele quer fazer um curso superior, isso aí já pesa no bolso dele. Então a gente, pensando nisso, nós disponibilizamos o transporte gratuito. E pensando nisso, né, a gente tem aí conversado com os prefeitos eleitos da região. Quero mandar um abraço para Coronel Duque, que é grande parceira, sempre esteve com a gente lá na festa da Capela do Alto, sempre participou com a gente na caminhada lá. Investir no nosso turismo, né, convidar os prefeitos para a gente dar as mãos aí e a gente investir fortemente mesmo, né, esquecer as divisas aí geográficas dos municípios e a gente passar a defender como uma região turística. Né? E a gente tem potencial para isso. Precisa tirar da demagogia, tirar do papel e a gente fazer isso acontecer. E eu tenho certeza que dá para fazer isso acontecer. Tá certo. E a Câmara de Vereadores teve uma mudança, foi muito grande? Como é que a Câmara, ela mudou 80%. Né? Nós tivemos só 2 vereadores eleitos, de 11. Dos 11 que estavam. Dos 11 que estavam, 2 vereadores da situação, por sorte, né? E o restante todos inovaram, né? Todos, acho que dos que entraram nós tivemos só o Jota, que já participou da política, já foi vereador. O resto todos novos ainda, todos novatos na política também. Tá certo. E você já tem algum projeto para mandar para essa nova Câmara, já pensando em trabalhar com eles? Eu já tive um primeiro contato com eles. Nós fizemos agora na segunda-feira um café da manhã com eles, né, com os vereadores eleitos. Passei toda essa dificuldade que nós tivemos, né, na gestão anterior, nessa ainda, né, não finalizamos o mandato. Nós tivemos, por exemplo, a primeira fábrica, né, a primeira indústria em Guapiara, que foi a fábrica de batata, né, de batata palha, que está lá no nosso município. Nós tivemos um acordo com eles, inclusive formalizado, não é um acordo de boca isso, que eles têm em 2 anos que contratarem 250 profissionais, correndo o risco de ser rompido, mas tendo em vista e lembrando que eles investiram quase 10 milhões de reais, né, para fazer toda essa estrutura. Então não vão querer deixar um dinheiro desse perdido, então eles vão investir. E nós tivemos um momento muito difícil, porque a gente estava próximo, né, do período eleitoral, os vereadores da oposição colocando aquele empecilho, então gera dúvida, né, você fica perdendo tempo, né, com discussões que você pode resolver de forma simples. Então eu coloquei todos esses empecilhos, todas essas coisas que aconteceram para a gente evitar, né, porque vão surgir projetos, né, com certeza vão surgir projetos bons, né, e a gente tem certeza que a gente, com essa parceria com a Câmara,
com a possibilidade, né, de criarmos um distrito industrial e como eu sempre digo para as pessoas, eu quero ceder o espaço, inclusive nós temos lá diversos espaços, terrenos físicos, a gente quer fornecer esses terrenos para o setor privado para que eles possam investir no setor hoteleiro. A gente quer trazer investidores para que a gente possa trazer hotéis. A gente está com a procura muito grande. Os motociclistas que vêm para o Rastro da Serpente passam constantemente pelo município de Guapiara. Final de semana gigantesco ali de final motos, de semana nós temos lá a parada 261 do nosso amigo lá do Bruno Zucconi. A gente sempre está acompanhando, né? O quanto que para de motociclista lá. E o pessoal para porque fisiologicamente nós estamos na metade do caminho entre São Paulo e Curitiba. Então é um momento que o cara vai parar ou para ir no banheiro ou dar fome. Fisiologicamente ele vai dar uma parada ali no município de Guapiara. Então ele procura um restaurante, às vezes ele quer ficar para pernoitar. Então assim, a gente precisa desse investimento para acolher os turistas que procuram a nossa cidade. Tá certo. Matheus, a gente agradece a participação e os nossos microfones à disposição da Prefeitura de Guapiara, do município guapiarense, a minha terrinha, para aquele que precisar. Agradecemos a sua participação. Obrigado, um forte abraço para todos que estão nos ouvindo aí. Tá certo. Então, um abraço para os nossos amigos guapiarenses. O Juca tá ouvindo lá ou não tá assistindo? Provavelmente. Um abraço para a família Freitas. Obrigado aí. Agora, retornando, né? Sim. Lembrando que o Guapiara daqui é pertinho. Pertinho. Um 40 minutos. 40 minutinhos já estamos lá. Já estamos em casa. Cada 15 dias estou indo lá. É isso. Então tá certo, Matheus. Obrigado pela visita. Obrigado a você pela oportunidade. Tá, Matheus é de casa. É isso, gente. Entre amigos na conversa com os nossos prefeitos eleitos pela região e fica ligado.